Velho Nerd na área com mais um episódio do Égua do Nerd, um podcast que, olha, traz de tudo um pouco pra você que é nerd e que não é nerd, mas quer se tornar ou quer ter orgulho de dizer por aí que você gosta de cultura pop, desse universo geek. E a gente, como vai desbravando esse cenário, conhecendo gente daqui, gente dali, eu trouxe hoje um cara que já subiu no palco comigo para fazer stand-up comedy. Para quem não lembra ou nunca ouviu falar do Ronaldo Gillet, do Velho Nerd aqui como comediante, eu tive uma vida aí recentemente na comédia, não tem muito tempo, e fui conhecendo uma pessoa aqui, outra ali, uns caras muito legais, e um desses caras me fez pensar, eu levo ele lá, por quê? Ele tá falando de cultura pop nas redes sociais, tem conectado a comédia com a cultura pop de alguma forma, e daqui a pouco ele vai falar pra gente como que ele faz isso. Só que eu pensei uma, duas, três vezes, porque ele chama palavrão para aí pi, entendeu? Ele fala muito palavrão. Aí eu falei, Júlio, eu consigo te trazer no nosso podcast sem aloprar, cara? Porque assim, todo mundo te conhece pela tua alopração. Mas a tua alopração, Júlio Caramês, ela não necessariamente diz respeito aos palavrões que tu fala. É o teu jeito intrusivão de ser e é humor único. Pra quem não conhece, eu tenho certeza que muita gente já viu essa face por aí. Lembra muito o Cássio, né? Misturado com a Paula Fernandes, uma coisa meio assim, uma fusão. De onde vem essa tua veia do humor, Júlio? Te apresenta pra galera. E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Júlio Caramês, eu sou comediante stand-up, eu crio conteúdo e eu me considero um artista e eu sou nerdzinho também. Sou nerd esquisito. O pessoal acha que ele é só emo esquisito. Não, eu sou nerd. Eu não sou que nem o Gillet, que o Gillet, tá doido? O Gillet é nerd, assim, na época que era feio ser nerd, sofria bullying. Hoje em dia o pessoal tem orgulho de ser nerd. O nerd, ele aqui é nerd raiz, entendeu? Tá doido? O Gillet é velho, da época que tinha Big Ben, Esplanada em Belém, entendeu? É, o Júlio é de uma geração mais pra cá. E olha, se tu tá chegando agora aqui, ele já vai se apresentar, ele é no 220 mesmo. Ele é assim, às vezes até mais. Então, se tu tá chegando agora, curte o vídeo, compartilha com a galera, que tu sabes que vai gostar desse episódio, que quer conhecer esse projeto, o Égua do Nerd aqui no SBT Pará. Já tem uma playlist aí com 18 episódios, esse é o 19º. Então, a gente tá aí fazendo aos pouquinhos o nosso sucesso, o nosso barulho aqui nas redes. E, Júlio, tu sempre quis ser comediante? Como é que começou essa história de querer subir no palco, de querer fazer humor na internet? Mano, assim, eu sempre fui meio louco, assim, desde criança, assim. Tem vídeo meu, assim, com 5 anos já cantando, já fazendo esse negócio, assim, que eu acho que é meio natural da criança. Mas assim, por exemplo, eu lembro muito no primeiro ano da escola, do primeiro ano do fundamental, fazendo muita graça, assim. Eu era o cara que a professora ria, mas queria tirar de sala ao mesmo tempo. Eu nunca parei quieto. Eu lembro de eu andando de bicicleta em pé, fazendo graça, com o nariz de palhaço desde criança. Mas aí o negócio que me deu start, assim, foi quando eu tava no ensino médio, eu acho, no segundo ano do ensino médio. Aí eu sempre acompanhava um pessoal, assim, os influencers e tal. Aí já existiam influenciadores no teu ensino médio? Porque às vezes eu tu tem que idade demais. Tenho 22 anos. 22 anos, caramba, cara. Quase eu trouxe um menor de idade pra cá. Mas eu tenho a impressão, como eu já te conheço há algum tempo, que tu já faz isso há uns 15 anos, cara. Pra mim faz muito tempo que eu faço isso. Começou com que idade a fazer? Stand-up eu tinha 17 anos. E olha, a tua câmera, só pra tu te ligar aqui, é essa aqui. Aí, se quiser fazer uma onda, essa aqui é a tua câmera. Aquela ali é geral, essa aqui, entendeu? Eu tava olhando pra essa aqui, eu tava olhando certo. Então. Não, então tá tudo certo. Que o nosso Vitão aqui, nosso diretor, falou, olha, não esquece de falar pra ele que a câmera é essa. E quando a gente fala de câmera, Júlio, tem essa transição, né, de quem fazia humor só nos palcos. E aqui em Belém a gente precisa sempre reconhecer. Toda vez que vem um comediante aqui, eu lembro, foi com o Serginho Cunha que a gente começou lá no Clube da Piada. Foi de um jeito bem tradicional, né, de você ir, muito às vezes vender o seu ingresso, sobe no palco, tem hora para entrar, hora para sair. As coisas foram mudando e hoje vocês praticamente não existe humor sem internet, sem a presença das redes sociais. Quem não tá nas redes não é visto. É assim contigo também? Tu precisa estar nas redes porque hoje tu tem milhares de seguidores e milhões de visualizações. Não, hoje em dia não tem como, assim, se tu for pegar... Tem até documentários já no YouTube de alguns comediantes de stand-up, assim, do Brasil, falando que hoje em dia é isso. Tem mês que a pessoa tá estourada na internet,
Aí é isso. E às vezes tem um lado ruim, assim, tipo, de... Porque às vezes a gente foca muito na internet e tem gente que fica sem graça no palco, entendeu? E às vezes a pessoa quer fazer também... Os comediantes, no geral, querem fazer o que tá funcionando na internet. E não o que eles acreditam de verdade, né? E tem gente que sai da internet e vai pro palco e é um caminho meio tortuoso pra ser feito? Tipo, por exemplo, o Whindersson começou assim. E o Whindersson é bom, mas tem gente que faz isso e... Não dá certo. Não dá certo, assim, sabe? O cara nem sai da internet pra não correr o risco de se sentir constrangido. É diferente fazer o show na internet e assim, com as pessoas te enxergando, porque assim, Júlio, sendo bem honesto contigo, eu já fui pra show teu e tinha gente comigo na mesma mesa, adorando o teu show e gente que não conectou com o teu jeito de contar história muito acelerado. Eu adoro. A minha esposa adora. Então, assim, mas tem gente que se perde, porque são, como a gente fala no humor, gags atrás de gags, né? Tu procura soltar ali os punches também, é uma coisa em cima da outra. Parece que é uma escada subindo assim. Não dá tempo de respirar. Então, pro cara fazer isso na frente de um monte de gente que ele não conhece e fazer na internet, é diferente, né? Não, é muito doido, assim. Quando eu comecei a fazer stand-up, assim, eu não tinha cabelo grande, eu era o cabelo curtinho, assim, todo tímido, assim. Eu não lembro disso. Pois é, eu nem te conheci ainda nessa época, assim, eu era meio assim, meio todo quietinho. Aí depois eu fui me descobrindo mais, assim, eu fui tentando ser mais eu, aí eu fui mais acelerado, assim, sendo mais sem vergonha. Aí hoje eu sou um pouco dos dois, assim, tem hora que eu falo mais pausado, assim, porque minha dicção é horrível, eu não sou o Porchat consegue lançar 10 mil palavras por segundo e falar perfeitamente, assim, eu não tenho essa habilidade. Essa habilidade, porque tem gente que é muito bom, assim, né? E fora da comédia, Caramês, quando as pessoas te veem, elas imaginam, esse cara aí podia estar fazendo outra coisa, podia estar estudando tal coisa, trabalhando com tal coisa. E não entendem que fazer humor requer muito estudo, muito tempo na frente de uma tela, às vezes assistindo aquele cara em quem tu te inspira, ou lendo um livro, sei lá, livros do Léo Lins, de quem vem lá de fora e traz os livros pra cá, comédia em pé, não sei o que e tal. Tu precisa estudar pra fazer comédia. Poucas pessoas conseguem subir como se fosse brotar a comédia do corpo delas. Tem gente que acha que é assim, né? É porque tem, sei lá, tem 1 em 1 milhão de pessoas que conseguem subir no palco sem estudar, e é engraçado, mas não sou não assim. É assim? É, pouquíssimo. Na maioria, 90%, se tu estiver vendo isso, eu quero fazer stand-up, tu vai ter que estudar, entendeu? Se tu subir no palco, tu vai estar estudando mesmo que tu não saiba, assim. Tu vai estar aprendendo por osmose, assim. E tu é um cara muito físico, olha só. Eu No não sentido consigo. do humor físico, né? Das pessoas te olharem e rirem da tua expressão, do Não, o teu bagulho jeito. do E tu humor usa isso a teu favor. Não, o bagulho do humor é ser feio, entendeu? Gente bonita pra mim não é engraçado. Tu quer, sou bonito, quero ser engraçado. Você não é engraçado. As pessoas estão rindo de você porque tu é bonito, elas querem te pegar. Não tem nada a ver com isso. E tem umas coisas, tem umas mensagens subliminares que a gente vai vendo, que vão aparecendo no teu show, né? Tu coloca algumas coisas no palco e do mesmo jeito tu consegue fazer nas redes sociais. Tu é um cara aloprado, eu te considero um cara aloprado? Eu me considero um cara assim, meio lelé da cuca, assim, aloprado, que gosta de romper o limite das coisas, assim. Mas é assim no teu dia a dia, com os teus pais, com a tua família? Meus pais, eles são bem engraçados, assim, meus pais são bem, assim... Como é a tua relação com eles? Meu pai é o palhação da família, assim, mas ao mesmo tempo meu pai, eu te falei, meu pai é artista, né? Meu pai tem uma banda de punk rock, que é Baby Lloyd e tal. O teu pai, ele toca no Baby Lloyd. Eu não sabia disso. E ele já teve uma banda também que fez muito sucesso, fez turnê o Brasil inteiro aí, tocou com Matanza, com Charlie Brown Jr., assim, que era o Norman Bates, aí numa época tava numa grande bacana, tocava em vários festivais do Brasil e tal. Aí eu acho que eu meio que, querendo ou não, mesmo que eu acho que não, eu espelho muita coisa dele, sabe? Tu tem uma parada que a gente sempre vê nos teus vídeos, que é tu meio gótico, roqueiro. Eu infelizmente nasci roqueiro, eu queria ser do forró, que é muito mais legal. Ninguém sofre bullying por ser do forró. Aqui tu estás tomando uma cervejinha, né? Né? Enfim, né? De isso mesmo. Consumo exacerbado nas regiões como lá perto de casa. Tu mora perto da minha casa. Pra quem não sabe, o Júlio é meu vizinho, cara. Pô. Ele mora no mesmo bairro que eu. E alguns bares ali tu encontra a cerveja que ele tava tomando. No bar. As pessoas se identificam com tudo aquilo que tu publicas, né, cara? Ou por quererem ser esculhambadas, assim, falando de qualquer jeito e escrachadas igual tu,
ou por não terem coragem de assumir aquela persona que tu colocas ali no teu dia a dia, né? Mano, quando eu postei esse vídeo do emo aí, era pra ser só uma propaganda pra um festival, pô, e virou um bagulho absurdo. Agora é um personagem, assim, eu considero que é eu aí, de verdade. Aí, mano, eu pensei, você vai pegar o público roqueiro, e o público roqueiro vai odiar. Tem muito roqueiro que odeia esse meu personagem. Mas tem muito roqueiro que ama, pô, do Brasil inteiro, isso é muito da hora. E tem gente, e principalmente, o que eu pensei que não ia acontecer, muita gente de fora do rock, assim, gente que só é paraense, nortista, e, pô, que engraçado esse bagulho. O Vinheteiro comentou num vídeo meu de roqueiro aí, deu subindo uma canoa, ele, esse moleque é louco, meu, achei muito da hora. Ele curtiu. E olha, tem uma parada nos teus vídeos que também chama muita atenção, vira o teu microfone um pouco pra ti aí, que é a galera que, de repente, nem assiste os teus vídeos. Sim. Às vezes tem uma galera que tá meio já com algumas biritas na cabeça que tu encontra pela rua. Ou então tu vai para um festival e encontra um pessoal vendendo alguma coisa. Não, pessoal aleatório na rua. Eu gosto eu gosto de doido. Eu gosto de entrevistar doido, assim, entendeu? Gente que... Como é que surgiu essa ideia, cara? Porque quando eu te vejo entrevistar pessoas que, às vezes, a gente até fala isso durante as nossas reportagens, pessoas invisibilizadas, pessoas que tu olha de forma preconceituosa para elas, ou porque não estão, sabe, bem vestidas, ou porque estão ali numa situação que não é muito confortável, desagradável, não sei. Mas pessoas que têm o olhar de julgamento da sociedade para elas. A pessoa olha e fala, aquele ali... E tu vai nessa galera. E tu nunca teve nenhum problema com esse pessoal? De quererem te bater, de não quererem ser legais contigo? Eu tô falando isso porque o olhar é preconceituoso. Tu acha que tu vai tentar alguma coisa com esse pessoal que eles vão reagir de forma errada contigo. E eles são bacanas contigo, né? Eu lembro que eu tava no Rio de Janeiro entrevistando o pessoal. E aí? Eu tava no show da Lady Gaga, né? Que foi absurdo. Ela tava lá, e aí, vamos endoidar? Vamos curtir Lady Gaga aí. Pô, irmão, vai filmar ladrão, tá doido? Aí é complicado, né? Mas, mano, esse pessoal às vezes é o mais legal, assim. Às vezes tu vai num bairro de entrevistar rico, o rico é chato, insuportável, não quer dar entrevista. Aí, agora tu vai no povão, mano, o povão rende, assim. Só por render, eles não vão ganhar nada em troca, eles só estão sendo eles, assim, se divertindo, assim. No dia a dia da reportagem, às vezes eu percebo, assim, que a gente tem esse olhar de preocupação. Poxa, eu quero conversar, ouvir um morador em situação de rua. E às vezes ele quer se divertir também, ele quer rir contigo, quer brincar. Com certeza. Ele quer ser ouvido. E tu dá voz pra essa galera, de certa forma. Isso, tu já percebeu que tu faz isso, assim, meio que um trabalho social, às vezes, ali? Não é isso, caraca, eu sou... Porque eu não consigo olhar como se tu estivesse tirando sarro com a pessoa. Tu tá incluindo incluindo ela dentro do teu evento. É isso, pô. Às vezes tá o cara me incluindo as zoa pessoas. de volta, zoa meu queixo, zoa... É isso, entendeu? E, tipo, o pessoal critica, assim, porque tem um vídeo meu que eu dei bebida pra um morador de rua que tava lá, assim. Mano, até tu que é rico quer beber, o morador de rua não pode beber. Pelo amor de Deus, né? Não é isso. E tu já namorou alguém da comédia? Já namorei, mano. Olha a polêmica, assim, já namorei. Já namorou alguém da comédia? Já, só que eu namorei essa pessoa e hoje ela cria conteúdo, né? Aí, tipo... Não é bom falar quem é? Pode falar, se tu quiser. Quer que eu fale? Fala. Ora. A gente tá no mês de junho ainda na gravação desse programa, tá? Mês dos namorados. Já teve episódio dos namorados aqui. Eu até fiquei pensando, será que eu deveria ter trazido essa ex do Júlio aqui? Porque, mano, ela faz tanto sucesso quanto tu e é viralizadíssima no sentido do humor que tu fazes, ela faz também. Eu acho que vocês deveriam tentar reatar, inclusive. Olha aí, Laura Couto, fica aí o convite. Ela aí. não vai se incomodar? Não sei, aí já é... Tá dito, não fui eu que falei, tá? Foi se encaminharem pra ela, aí já não é comigo aí. E como é que foi essa vida de namorar uma outra comediante? Pois ela não era comediante ainda, mas assim, ela é muito engraçada e tal, tanto que tem muita piada e coisa que foi ela que gravou minha, me ajudou a construir e tal. E é isso, assim, eu não falei tanto com ela depois que ela virou comediante, mas assim, a gente trocou umas ideias, assim. E ela é muito esforçada, assim, acho da hora isso, assim. Eu acho muito divertido os vídeos dela. Pois é. Muito mesmo. Assim, meu filho assiste, eu assisto quando passa ali na timeline, eu acho bem o jeito dela e eu acho que parece contigo. Tu não quer mandar um recado pra ela? Bora gravar uma collab, tá aí o convite aí. É pra essa assim? câmera que tem que olhar, né? Eu achei que tu ia te pedir, não, desculpa, tentar te reconciliar. Quem terminou com quem? Fui eu que terminei. Mentira. Foi eu que terminei. Por quê, cara? Porque eu sou otário, mano. Essa é a verdade. Eu sou trouxa. Tu terminaste com a Laura? Eu terminei com a Laura. E ela veio atrás de ti depois? Júlio, não sei o quê, não teve isso.
De tentar reatar. Tem aquele negócio, né, do ex, principalmente do paraense, né? Que os caras ficam amigados um tempo, o cara termina o namoro, fica um mês morando junto ainda. Tu moraste com ela um tempo? Quase, assim, né? Vivia na casa dela, vivia na minha casa e tal. Gostavas. Eras um cara apaixonado. Eu sou romântico, sabia? E se tu fosse dizer alguma coisa pra ela que tu não disse na época que tu namorava com ela? Eu não sei porque eu tô fazendo isso também, mas eu acho que tem a ver aqui com... Uma coisa que eu não disse pra ela na época que eu namorava com ela. Ah. Eu prefiro teu cabelo vermelho, é mais bonito. Tá vendo? É um cara apaixonado ainda. Eu sou romântico. O comediante, ele se apaixona, ele paga a conta, ele Vinícius tem Lima tá aí pra provar isso. O Vinícius Lima que fez show, foi do grupo Tarja Preta, do qual eu fiz parte. Não sei por onde anda o Vinícius. Nem ele sabe por onde ele anda também. Não sabe, né? Tá bom, olha, o momento Loves in the Air já passou. Tem mais alguma coisa que tu quer dizer pra Laura? Ah, não sei. Eu queria que ela tivesse ido pro show da Lady Gaga comigo, pô. Tem uma conexão entre vocês ainda, não tem? Não sei, mano. Aí é contigo. Tu que já tá jogando esse papo pra mim aí. Deixei o cara meio constrangido. Também é The Office para isso. Eu nunca esperava que isso fosse acontecer. Nem eu esperava, pô. Acabei de chegar no estúdio aqui, no estúdio da SBT, pensei que ia ver o Silvio Santos, aí já chego com essa já. Não, o Silvio Santos, ele tem aqui embaixo várias referências a ele. É muito aqui doido isso, né? Aqui tem também referências a ele, tem um aviãozinho dele aqui atrás. Muito da hora, né? O cara é um Tem entretenimento, copo. mano. Tem aqui, eu vou até puxar aqui, cadê? Ó? Muito lindo isso aí, mano. Mostra isso aí, isso é Tem o muito da hora. Silvinho Aqui, olha só. Isso Esse é muito aqui da hora. podia ser teu, mas se você quiser comprar, tem no site do SBT, tu acha lá e compra. Esse não vou poder te dar, porque é daqui do estúdio. Mas, poxa, tem o Silvio Santos até com assim. aviãozinho, mano. Tu gostavas do Silvio Santos? Eu gostava do do SBT? Silvio. Não vai falar besteira agora. Não, eu gostava do Silvio Como Santos. é que... Tinhas vontade de ir lá? Porque, Com assim, certeza, até deixa eu doido. deixar aqui. Todo domingo eu assistia com meu pai, mano. Atrás de São Jogo dos Pontinhos, tudo. No programa Silvio Santos, a gente teve muitos comediantes aparecendo pra todo o Pra Brasil. caramba. Muitos comediantes. Tem a Praça é Nossa. Enfim, o De SBT noite, é um né? celeiro de comediantes. O De pô. Noite, com o Murilo Couto, com o Léo Lins, com o Danilo. Falta chegar nesse patamar de estar nesses programas ou tu já foste? Não, eu tô não foi perguntando meu sonho. aqui, Meu de sonho repente na já faz. Praça é Nossa, nesses negócios. Mano, e assim, hoje em dia tem pouca comédia na TV. Falar aqui, lacrar aqui. Tem pouca comédia na TV. Assim. Mas é porque também comédia, assim, não é muito essencial, assim, nossa. Que nem médico. Pô, comediante. Mano, comediante e o médico. Cara, médico um dos muito mais programas importante. com maior audiência no SBT continua sendo o Chaves. É, né? No SBT, entendeu? A gente tem agora a volta da nossa programação infantil com Patati e Patatá, ali de manhã e tal. E eu te digo isso assim, porque a TV é porta de entrada para muita gente ainda. Vocês estão na internet hoje, fazendo humor na internet, a TV ela ainda é importante, né? Ah, caramba. Muito importante, né? Tu querias ir ao The Noite? Tem vontade de Com estar certeza. lá? Aí é muito. De repente alguém tá vendo aí. Não, o pessoal cancela o The Noite, gente. Mano, meu sonho no The Noite, ter do The Noite é absurdo, é um dos melhores programas que já passou, assim, que mudou a história do entretenimento. O CQC, que foi que projetou o Rafinha, o Danilo e muitos comediantes, né? Que a gente conhece e convive, o Maurício Meirelles, Oscar Filho. Tudo cancelado, não tem um aí que não foi cancelado aí. Todos os nomes aí são... Tu não foste cancelado? Eu acho que eu já fui assim, mas nunca assim. Porque o que eu considero ser cancelado é assim, várias pessoas te cancelarem e tu ser meio que excluído, perder uns patrocínios aí. Eu nunca fui isso. Tu tem medo de ser cancelado? Cancelado assim, porque é muito... Eu falo, repito, vocês vão ver os vídeos do Júlio, quem não conhece... Ele é extremamente aloprado. E tu tem medo de ser cancelado, então? Tenho. E continua fazendo humor pra ser cancelado. E se tu fosse processado hoje, tu ia fazer o quê? Porque o cara é processado... Nem um pouco. Se o cara é processado, ele tem que ter um bom advogado, ele tem que ter uma reserva de grana pra poder bancar, né? Sei lá, futuros processos que possam vir a surgir. E nunca surgiu nada assim pro teu lado? Eu ia mostrar meu Pix aqui, mas não pode mostrar porque é marca, né? Eu acho que não pode mostrar, né? Mas... Sim. Aí, não, sim. Eu te pergunto porque eu me preocupo contigo. Tu vive da obrigado, comédia, cara. Tu vive da comédia, mas tu ainda não tá no auge da comédia. Quando eu digo auge da comédia, é tu ter tua casa, sei lá, teu carro, tudo já com o dinheiro que tu ganhaste na comédia. E é um objetivo que tu tem, né, Júlio? Viver da comédia, mas assim... para que isso seja sustentável para ti, para que tu não precise ficar pensando no fim do mês se tu vai ter shows suficientes para poder bancar as tuas contas. É uma profissão, é um trabalho o teu, né? Sim. Ninguém enxerga assim, mas cara. Não, é um trabalho mesmo, entendeu? Eu pago minhas contas, pago minhas viagens.
Rio de Janeiro, São Paulo, fui tudo com dinheiro de piada, assim, sabe? Fortaleza, então é isso. Tu já estiveste onde com a comédia te catapultando? Todos- São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Natal Natal. e é isso. Já te apresentaste nesses lugares também. Eu ia pra Macapá, nunca fui pra Macapá, eu ia, só que aí a gente fez um show, eu vou até polemizar aqui, a gente ia com um show com um produtor meio duvidoso aí, não rolou. Deu problema. É. Qual foi o BO? Não precisa dizer o nome. Não, eu vou- Porque aí eu já tô te falando. É, né? Advogado, eu não sei se tu consegue pagar, mas e aí, como é que foi esse show? Ah, a gente ia pra um show lá e eu achei Como muito foi da... o não show, na verdade? Pô, eu fiquei surpreso que muita gente de Macapá me acompanha, assim, eu fiquei tão feliz de encontrar amigos de infância lá e tal. Muita gente me mandando. Aí acabou que não rolou o show, não pagou passagem, não Te iludiram. teve divulgação bacana lá, mas a pouca divulgação que teve eu já recebi um povo de lá. Ah, que da hora que tu vem, não sei o quê. São Paulo, como foi São Paulo? São Paulo aí foi massa. Aí eu tomei uma pisa lá, mano. Que cara, eu não tava acostumado assim. Mano, uma cidade que não tem ar, velho. Não tem ar. Eu lembro que eu fui malhar lá, não respirava direito assim. Eu fui no show do Slipknot, um dos melhores shows da minha vida, endoidando. Mano, cheio de paraense lá. Porque paraense tem em todo lugar. Tem um monte de E paraense, como é que pô. tu reconhece um paraense no show desse? Mano, a cara suada assim, de trabalho, entendeu? Aquela cara bochecha, assim, entendeu? Típico. Não tem, ó. O gilet é o paraense mais branco que tem, assim. Pô, E mas eu, eu e tenho eu. a testa suada, eu fico Pois toda já hora tem. aqui suando, oleoso. Mas assim, não tem paraense rosa, entendeu? Não tem. Rosa é europeu, entendeu? Mano, aí tu reconhece paraense de lá. E eu sei porque. Eu sei porque tem paraense que tá no meio do show do Slipknot. E o cara, mano, muito firme esse show. O cara falou um égua, mano. Muito firme, no meio Muito do. firme. E tu reconhece. E o paraense endoida muito mais, mano. Eu percebo muito isso, assim, tipo. O paraense, ele leva a expressão rock doido ao pé da letra. Ao pé da letra, entendeu? E eu vejo, assim, que, por exemplo, o show de rock aqui é uma catástrofe, assim, mano. É 15 pessoas pulando, jogando o palco, tirando a cara. Isso Ó, é é no isso aí, show- ó. Isso aí. Isso é o show de rock mais fraco de Belém, entendeu? Isso aqui é um cover do Slipknot, né? Isso é um cover do Slipknot. Ah, tá. Por um momento eu achei que fosse o show do Slipknot. Já tá evocando que o ratinho aqui, que é do SBT, e te jogou no meio da galera. E a galera já tava não fazendo te segurou. propaganda pra SBT já, sem saber. Eu tá sabia que eu ia vendo? estar aqui um dia. E assim, fizer show em São Paulo? Fiz lá Como é no que Clube foi? do Minhoca. Antes do Clube do Minhoca mudar de lugar, inclusive, tem essa honra. Aquela que virou até uma parede clássica, mesmo de comediante, que tem a foto do Ari Toledo lá e tal. Aham. E Aí- aqui é em eventos... evento, porcaria. Isso aí é insalubridade, isso aí. Eventos que tu vai pela cidade e Sim. encontra públicos de todos os tipos. E as pessoas te reconhecem já nesses eventos. Júlio. Conhece já, o pessoal Como já é vai... que é, cara, o teu contato com esse pessoal que te encontra nos shows? Mano, eu vou falar que eu não sabia que era um carinho tão grande, assim. Tem gente que eu gosto quando a pessoa me xinga já, que eu sei que é um carinho, assim. Ela, é como se a gente já se Chama um conhecesse. palavrão pra ti. Assim, Joga uma sandália em fala ti, assim, igual igual- jogaram no Renato Russo. Né? Eu pensei que era Vanderlei Andrade, porque o Vanderlei Andrade, todo show que ele tem, acontece alguma coisa. Jogam alguma coisa nele, não sabia disso. Pego não. na bunda dele, sei lá. Pois é, tipo, já tem um carinho, assim. Tem gente que, pô, fica emocionado de me ver, já me xinga, já conta umas piadas, eu já falo assim... eu te acompanho há tanto tempo, sabe umas piadas específicas que eu faço, assim, que nem eu lembrava. Eu amo o pessoal, mano, eu amo. São os pensamentos intrusivos que a gente fala às vezes, né? Exatamente. É isso que te guia, às vezes, na tua construção de texto? É um pouco de pensamentos intrusivos, porque assim, no dia a dia tem muita gente que é completamente maluca, assim. Tem. Eu, na minha casa, eu confesso que eu piro, assim, com a minha esposa. Ela ri muito das sacanagens que eu tenho ali dentro de casa com ela, mas que eu não trago pro meu dia a dia, porque iam olhar assim e falar, opa, não imagine as brincadeiras que eu tiro dentro de casa, porque elas são... Realmente, pra quem me conhece, vai entender do que eu tô falando. Quando eu tô jogando videogame online, as besteiras Não, eu aí, falo... aí todo mundo vira um completo lunático jogando Vira, qualquer exatamente. jogo online, assim. Vira. Meu irmão, o pessoal não sabe, mas eu já joguei LOL. Eu era um doente Falando besteira Falando no- besteira no mesmo, fone. assim, coisa pra ser processada, assim. O Léo Lins é crente perto de mim, entendeu? Era assim. Então, assim, os pensamentos intrusivos, eles são muito presentes na vida de quem tem alguma neurodivergência. Uhum. Eu tive o diagnóstico de TDAH, não tem muito tempo. Não fico falando muito sobre isso, fazendo propaganda, vídeo, Porque divulgando. virou moda, né? Fica meio... Eu tô com isso aqui, tô cuidando, mas eu fico de boa aqui. O TDAH parece que é a única doença que o pessoal se orgulha de ter, né? Não vejo ninguém falando assim, igual. O cara levanta a mão e diz, eu tenho TDAH, como É, se é. fosse uma coisa... Como se fosse uma coisa boa, assim, né? Mas isso deixa a gente um pouco mais tranquilo com relação ao nosso jeito de ser. Aham. Isso deve te deixar também... Tu tem TDAH? Mano, todo mundo fala que sim, mas eu não vou ficar
Eu me não duvido que autodiagnosticando. tenha, né? Todo mundo. Tem que fazer... Eu tô olhando pra 3 câmeras, tem 3 câmeras, eu tô olhando pras 3 aqui. Tu tem que fazer uma avaliação, tudo isso e tal. É, né? E tem espaço pra humor intrusivo? Tem, né? Claro que Tem. tem, senão tu não fazia o que tu fazes. É. Mas a galera que te admira, que tu fala, que te elogia, que te abraça, que te joga um chinelo, que chama palavrão pra ti, que te ama fazendo tudo isso, porque são formas de amor. Elas vão nos comentários, às vezes, não essas pessoas, mas tem gente que vai aos comentários e entra numa vibe ali complicada, assim, escreve muita besteira, Aham. mas pessoalmente não te diria isso. É, Então não. tem muita gente que nos bastidores é completamente birulei das ideias, né? Sim. E não assume isso no dia a dia. Mano, tem coisa que as pessoas só falam na internet, porque a internet tem meio que anonimato. É um perigo. Não tem como te dar um soco pela internet, entendeu? Ao vivo as pessoas dificilmente falam essas coisas assim, né? Eu gosto muito, assim, eu vou nas festas, eu recebo uns presentes, pô. Tipo, que tipo de presente? Eu acho Tipo que eu não- Vando, calcinha? Tipo isso. Já ganhaste calcinha? Já, No ganhei show? calcinha, já. Eu não vou falar porquê, mas quem for ao show do Júlio, não sei se ele ainda faz esse número, não sei se é número que a gente falaria, mas tem uma parada com calcinha lá que ele faz, Vai que eu lá, acho vai lá sempre ver muito que engraçado. vocês vão gostar. Aqui não é a Laura não, né? Não é Tu a foste Laura. naquela mansão maromba? Não, eu fui na mansão do Cremosinho. Ali foi louco. Eu Não quase... é tipo uma mansão É a rival maromba. do Mansão Maromba, assim, quase assim. Pra quem não conhece, eu já não conheço, não é Pô, a mas minha, Mansão minha Maromba, eu quero muito especialidade. ir, me chame, por O favor. que é a mansão maromba e a mansão do Cremosinho, pra quem tá Pô, assistindo? as duas são mansões... Quem não conhece. As duas são casas, assim, que o pessoal fica lá um tempo pra criar conteúdo, assim, sabe? Eles vão nesse objetivo, ficam com outras pessoas aí. Vale tudo. Quase tudo. Vale tudo. E, a Cremo House tem uma regra que é não quer que falhe, não faça. E isso meio que se aplica à maioria das casas. Mas a Cremo House é valendo mesmo. Tudo que falar vai ser É em postado. Belém? Não, o Cremosinho sempre, que é o influencer, ele sempre faz num lugar diferente, assim. Ele vai pra vários pontos do país. Leva a mansão dele. Ele, tipo, aluga uma casa e faz Eu um achava que produto tinha bacana. sido em Belém, por isso que eu perguntei, que tu gravastes lá, que eu vi, inclusive, tu tendo uma relação muito próxima a uma atriz pornô. Isso aconteceu, né? Isso aconteceu. A Amy White. Não, é a Elisa Sanches. Elisa Sanches. Amy White. O cara é casado, o cara não conhece mais essas coisas. também. Já tá mais lá pra trás. Mas aí tu beijastes a Beijei ela mesmo, assim. Elisa Sanches. Beijei. Na boca. Na boca. Deste um beijão na Elisa Beijão. Sanches. E eu tava de calcinha, tem essa ênfase também. Olha, eu falei que a gente não ia chamar palavrão, mas aí também a gente não vai ficar completamente limitado aqui no que a gente tá aqui que a dizendo. gente é sincero também, a gente não... Ó, o Caramês beijou uma atriz pornô na boca. Ficou nisso? Ou foi além disso? Eu queria que tivesse ido, só que assim, tipo, eu tava lá pra trabalho, né? Aí não podia fazer essas coisas. Não, mas aí é o trabalho dela também, né? Não, Não, mas eu tava lá pra fazer humor. E também porque eu não consegui. não pra fazer amor. Eu não consegui fazer amor também. Tu recebesses essa proposta da Eu atriz, Eu sou meio tímido, eu não consigo, mano. não ias namorar com ela, ia ficar... Não, eu... Tu não ia chegar lá. Não. Porque eu sou romântico, Olha mano. Eu não onde chegou consigo. essa conversa. Eu só consigo manter uma relação assim se eu sentir algo além do romance, entendeu? Além do carnal. Tá vendo? A gente falou mais cedo da Laura, que foi namorada do Júlio. É verdade. E o Júlio foi namorado da Laura. Eles foram namorados, Sim. né? Não é um do outro, né? É um negócio Até agora assim. esse é o melhor podcast que eu fui, que o pessoal sabe da minha vida mesmo, entendeu? vendo? Mas a eu ideia fui nas é essa. polêmicas, tudinho aqui. Ó, o cara namorou uma comediante de sucesso. É. O cara beijou uma atriz, né, pra filmes adultos na boca. O que falta na tua vida? Mano, uma coisa que eu quero muito é lotar um teatro. Nunca lotei um teatro, entendeu? Vai chegar lá. Vai chegar lá, vai chegar lá. Vai chegar lá. Tá gravado aqui no Tá SBT. chegando, meu irmão. Aí depois tu vai pegar esse corte, vai dizer, olha, o Gilê falou lá, o velho nerd, que ele ia chegar lá. Quem é que é a tua maior inspiração hoje na comédia? Mano, eu sou muito, muito apaixonado pelo Andy Kaufman. Que pra quem não sabe, eu não sei explicar o Andy Kaufman, até porque ele não é muito explicável. Mas ele era um comediante que, assim, tava tendo uma noite de comédia, assim, normal, vários comediantes se apresentando, ele ia lá e começava a ler a Bíblia, assim. No meio do show de comédia. E essa era piada, assim, o pessoal ia rir depois, assim. Mano, tem muita coisa que... O Andy Kaufman, pra quem não sabe, é a principal inspiração do Jim Carrey. E ele fez um filme, né? Sendo, durante esse filme, o Andy Kaufman, inclusive nos bastidores, né? Quando ele não tava gravando, ele encarnava... O Kaufman tem um filme, eu Na hora assisti de esse dormir, filme. na hora de dormir, ele é o Andy Mundo Kaufman. de Andy. Mundo de Andy, muito bom esse filme. Assista esse filme, O Mundo de Andy. Já tem a primeira dica nerd aqui pra você,
que gosta do Jim Carrey. Outro dia eu estava assistindo As Loucuras de Dick e Jane. Muito bom. E eu lembrei do Mundo de Andy. E o Andy, já que é a tua principal inspiração, tu te vê também, de repente, atuando em um filme, me numa vejo pra peça caramba, de teatro, fazendo curso de ator, te aprofundando nisso. Tu já procurou fazer alguma coisa nesse Eu já sentido? procurei, eu tava até fazendo, tem que voltar a fazer. Eu queria fazer um negócio com o Andy Kaufman, só que assim, o cara é um gênio, né? É difícil tentar ser Andy Kaufman em Belém do Pará, né? Pro teatro, tu levaria alguma coisa como Andy? Sim. Seria alguma coisa nessa pegada. Monólogos, do jeito que ele fazia e tal. Que ele foi do Saturday Night Live, né? O Andy, depois o Jim Carrey também, e vários magos da comédia aí, né? Não, é só Deus aí também. Eu gosto muito do Bo Burnham, que é um cara absurdo, assim. O cara vai no palco, ele tem 1% de Kaufman, ele quebra a persona, ele quebra a quarta parede, assim. Mano, assistam coisa do Bo, assim, é difícil de entender, talvez a primeira vez que eu não goste, mas, mano, o cara é um gênio, assim. Todo mundo que eu mostro de cinema, por exemplo, vê que o cara tem um show de cinema, e todo mundo que eu mostro de stand-up vê que o cara é um gênio também. E no Brasil? No Brasil? Quem te inspira? No Brasil, cara, eu gosto muito de muitas pessoas. Mano, eu busco inspiração de tudo, assim. Eu revisito coisa antiga, por exemplo, eu amo de coração o Tiririca, assim. Eu tava falando da Praça é Nossa, assim. Aquela apresentação de Tiririca na Praça é Nossa, classicona, assim, do Quem é Você? Eu acho o auge da comédia, aquilo ali. Velho Surdo, eu acho comédia 2 aquilo ali, mano. Muito doido. Pausa pro Jabá, apareceu rápido aqui, tipo Jequiti, aqui no SBT, né? Não perde Jequiti é nossa parceira de sempre, mas tá aqui, ó, parceira do Velho Nerd, a Mundos Infinitos, que é uma loja onde você vai encontrar virtualmente, né, tudo o que você precisa sobre quadrinhos, né, mangás, tem livros também, tem uma campanha, inclusive, em prol da leitura, hoje feita pela Mundos Infinitos, que é parceira minha, virtualmente, que eu digo para você comprar, né? Mas vai chegar fisicamente quadrinhos como esse aqui, ó. O Superman Perdido. Tá chegando o filme do Superman. E esse, com toda certeza, você encontra no site da Mundos Infinitos, que tem vários cupons para você aproveitar também. O Superman Perdido, cara mesmo, você que é nerd também, é uma história do Priest, do Pagulayan, do Paz e do Cox. São os artistas envolvidos aqui. E vai trazer exatamente o Superman no momento em que ele vai para o espaço e passa 20 anos lá no espaço. Quando ele volta para a Terra, o tempo não passou para os terráqueos. Tem participação de outros aqui, tem uma Lanterna Verde, tem a Mulher Maravilha dando suporte para ele aqui. E o Superman, depois de viajar para o espaço, ele volta para a Terra tentando se encontrar e tentando entender como ele pode se encaixar no mundo tendo ficado 20 anos ausente. Só que as pessoas aqui viram ele sumir por pouco tempo, como eu falei. Ele entra numa singularidade, num buraco negro no meio do espaço, tipo interestelar, né? E volta com esse uniforme aqui, que ele absorve melhor a luz do sol também. Esse e outros quadrinhos do Super você vai encontrar na Mundos Infinitos. Tem muitos comics legais, eu sei que você gosta. E tem um outro aqui, que deve ter na Mundos Infinitos também, que eu recebi recentemente. Aqui tá tendo desconto até 20%, né? Você confere as na Mundos, o cupom vai te dar esse descontaço aí no final das tuas compras, te cadastra lá, é bem fácil. Esse aqui é de um herói brasileiro e esse quadrinho é das antigas. Ele tá aqui com toda a preservação. É que tá muito bonito isso aí. Quadrinho... É porque tu mostrou antes pra mim, ele mostrou antes, já vi que era bonito, mas ele não abriu, agora eu tô vendo... Exatamente. Tem muito texto... Tem informações de bastidores da criação do Flama, que era um super-herói brasileiro, né? Criado pelo Deodato Borges, que é o pai do Mike Deodato. O Mike Deodato que criou a Coração de Ferro, é um dos co-criadores. Vai ter a série agora da Coração de Ferro. E as aventuras do Flama, ele tem uma recuperação desse trabalho do Deodatão, que é o Deodato Borges, com o Mike Deodato Jr. trabalhando com o pai dele, para poder trazer. O Deodato mais velho já se foi. E aqui é um dos heróis brasileiros para você conhecer, com muitas referências, inclusive aos criadores, enfim, com muita informação de bastidores. Olha só, o Deodato mais velho aqui, o pai do Mike Deodato. Então, esse aqui é um quadrinho da editora Tábula, que eu tô já começando a degustar e trouxe para mostrar para vocês aqui também. Sigam a Mundos Infinitos nas redes e vão atrás aí de muitos quadrinhos, porque é sempre muito bacana.
Tu é um cara que consome muito cultura pop? Mano, eu consumo bastante. Queria consumir mais quadrinho, não consumo tanto. Assim. Quando a gente fala de cultura pop, tá incluído série, filme, quadrinhos, esse universo geek dos games também. A gente tem trazido, logicamente, né, pelo nome do programa, a galera que é nerd aqui. Tu és um cara nerd, querias estar lendo mais, mas quem tá trabalhando muito e buscando se firmar, às vezes não tem tanto tempo, né, de parar, ler um quadrinho. Aqui pode servir de inspiração pros teus shows também. Com certeza, entendeu? Tem muita coisa engraçada, muita coisa absurda no quadrinho. Eu gosto que a DC, ela toca na tua ferida, entendeu? Ó, esse do Superman... São quadrinhos mais adultos. né? Um negócio triste, assim. Tem coisa mais, assim, pra um público infanto-juvenil, tipo Tem. Melhores do Mundo, Batman e Superman, o próprio Asa Noturna atual, dá pra um moleque ali dos seus 12, 13 anos ler. Pra criança... jogar alguma coisa do Batman naquela franquia Lego. É ler algumas coisas que são publicadas. Agora saiu DC e Sonic. O Sonic eu dos não vi games. essa parada aí. Tem agora um lançamento recente. Então, pra molecada, é uma boa. E tu, nesse universo da leitura, acaba, como eu te falei, te inspirando muito pra trazer alguma coisa pro teu show. Tem piada nerd no teu show? Tem. Tem? Piada? Tem. Se não tem no teu show... Tem na internet, porque na internet recentemente tem, tu falaste do Shrek. E se o Shrek fosse em Belém, tu consegue fazer mais ou menos o que tu contou no vídeo ali, sem chamar todos os palavrões? Como é que seria o Shrek em Belém? Não, mano, é diferente, assim, o biscoito ia ser o biscoito de Abaeté, né? Olha aí, ó. Olha aí, o Shrek não, almoçando no Sírio, entendeu? O Gado de Boss tentando salgar o Shrek, e vai desovar, porque ele tá ali na Seasa, entendeu? A fábrica da Ileia aí, ó, que ele tá visitando. Aí Que levou... mais? O burro. O burro, né? Mano, O burro faz parte do projeto carroceiro aí da... Verdade, né? Tá vendo? Faltava tu colocar nessa. E o Pinóquio, o biscoito. Pinóquio, não posso falar quem é um Pinóquio, né? Senão Aí não dá. Não dá, aí né? não Aqui dá. não rola isso aqui, né? Mas aí, pô, eu sou apaixonado por esse filme. Eu já assisti Shrek. O 2 eu assisti assim 10 mil vezes, mano. A Fiona tu chamou de Célia Pinho no vídeo? Chamei. Chamou ela de E a Célia Célia Pinho amou, apareceu aí. Eu amo a Célia Pinho, sou apaixonado pela Célia Pinho. É mesmo, né? Ela é o auge do humor. O pessoal criticava. Agora tu que é jornalista, mano. O pessoal chamava o que ela fazia de anti-jornalismo, pô. Olha isso, e eu... Claro que não, cara. E eu e a Célia menina Pinho é só uma- tava uma sendo queridona. a pessoa mais paraense possível, assim, Claro, sabe? Aí ela tá entrevistando o cara mais bandido do mundo, o cara tá com uma arma na cara dela. Maninho, por que tu fez isso? Mano, eu achei ela sensacional. Mano. Desconstruiu, cara. né? Pô. E aqui tu começou a usar essas referências. Sim. A Célia Pinho não é uma super-heroína. Pra mim ela Mas é, né? Se não é pra ti, problema É, teu. ela não é uma Pra super- mim ela é. Ela não é uma super-heroína que eu tô falando. Calma, vamos lá. Aqui no sentido desse universo aqui, dos heróis que usam capa. Nem todo herói usa capa, né? Verdade. E aí tu falaste mais recentemente do Dragon Ball também. Se o Dragon Ball fosse em Belém, como é que seria o Dragon Ball? Né? Que tem as mangas do dragão, né? Que elas invocam Shenlong. E por aí vai. O Calango Shenlong, né? É o Calango Shenlong, né? Pode É, crer. Pode ser. E o Goku ele treina na ilha do Marajó, né? Com o Mestre Kami lá. Muito bem. E já tem mais algum que tu tá querendo colocar no radar pra poder trazer? Mano, eu queria fazer muito Breaking Bad, porque eu amo Breaking Bad de coração, assim. Eu Breaking assisti Bad a fosse porra em da Belém. vida, assim. Tá doido? Vamos lá, eu vou te dar algumas sugestões. Vai, né? lança aí, Se que eu- o ao Breaking vivo. Bad fosse em Belém, ia ser legal. Se agora tu pode pegar a onda do Superman. Se os Simpsons fossem em Belém, eu acho Verdade, que é os uma Simpsons é parada que bacana, pode assim. rolar. Só que os Simpsons já é uma parada mais descolada no sentido de ser muito humor. Tem que pegar uma coisa que não é tão relacionada ao humor e jogar pro humor. Fica mais fácil, né? Né? Pega algo sério, assim, né? Técnica de comédia. É. O que mais dá pra trazer aqui? Bora Mano, criar tem o aqui. Breaking Bad, o que mais que tem série famosa? Os Simpsons ficou interessante, fazer os barbalhos, alguma coisa assim, dava pra te fazer. Se a novela A Viagem fosse em Belém. A viagem, né? Pode crer. Qual é a viagem que tem aquela cena deles fazendo Se o escultura, assim? Não, essa é Mulheres de Areia. Mulheres de Areia, isso aí, Olha aí. pô, Eu isso é falando bom. da concorrência aqui, eu não Né? sei se vai não ter pode o falar. 20º episódio. Eu ia falar de uma coisa mais da concorrência ainda, eu ia falar de O Clone. Não, fala, pô, não tem problema. Mas a novela da SBT Teve são muito até um melhor. momento em que a gente viveu pós-partida do Silvio Santos com Aham. a nossa queridíssima Abravanel indo até os estúdios Globo. A gente teve É, pra te isso. ver, mano, o cara era tão absurdo que a concorrência vai lá e... A gente teve essa fusão aí. Então loucura. não tem problema. Maior crossover da São história, todos assim. irmãozinhos. A gente tem colegas em todas as emissoras. Sim. A gente só não vai falar pra você assistir. Assista É. os nossos programas. Não, né? assiste aqui que é melhor, tem Chaves, tem tudo aqui, mano. Né? Assista a Praça é Nossa, assista Chaves, Patati Patatá, os nossos programas diversos que a gente E tem como aqui é isso, na mano? grade. Porque assim, é meio que não dá pra monetizar coisa de criança, né? Tipo, Dá. na TV, como é que é?
É porque é o seguinte, existia uma resolução sobre a publicidade infantil, né? Aham. Tem todo um trâmite para derrubar isso que tá rolando, mas eu não vou falar muito sobre, porque não é a minha especialidade. Tá. Eu posso falar uma ou outra besteira aqui e pode Mas dá não pra pegar monetizar, bem. isso que eu queria Não, dizer. dá, claro que dá. Tem alguma situação ali que você vai conseguir, né? Só que não é tão simples, né? E a gente precisa da programação infantil. É por Com isso certeza. que Agora, não tem uma lei que isso devia ser obrigatório, programação infantil? eu acho que deveria. Pô, com Deveria, certeza, até assim doido. como tem lei que determina que a gente tem que ter jornalismo de verdade dentro da nossa programação. E aí eu te pergunto, quais são os teus referenciais de cultura pop? Quando tu era moleque, tu assistia o quê? Mano, quando Tu era tem quase a idade do meu filho, Eu- Júlio. Tem eu- 22, meu filho vai fazer 18. muito doido, né? Eu amo o desenho que pouca gente fala, que é KND, Turma do Bairro. Esse desenho é sensacional, assim. O Turma do Bairro é aquele Get Along and Get Along, não é esse? Não sei, não- A nossa turma é esse. Ah, Esse é mais Pô, antigo, aí tu já né? é muito Turma velho do já. Bairro, Aí tu é. já tá na época da ditadura aí, que eu não, lembro aí, esse bagulho. aí, O cara... eu nasci quando a ditadura acabou no Brasil. É igual, é Em porque passava 85. bate fino esses E desenhos. a minha né? mãe, quando a ditadura começou, em 64. Aham. Então, olha aí. Cara, é muito doido. Eu acho que a KND é um desenho genial, mano. Porque, por exemplo, tava falando ontem que a KND, assim, o desenho é tão bem Como é o desenvolvido. KND? Eu não tô lembrando. Era 5 meninos que eram de um bairro, assim, eles eram espiões, assim. Passava e assim, no SBT? Passava no SBT. SBT. Ah, é, Aê, tá tá vendo? doido, muito bom. Eu nem planejei isso, mas saiu natural. Ó, o KND era uma turma de tal, que morava num bairro e tal, tinha os vilões, que era a turma da rua de baixo, e é tão desenvolvido o desenho que, tipo, todas as pessoas que faziam 16 anos, elas tinham que fazer uma lavagem cerebral, porque eram crianças, e era um grupo de espionagem de crianças. Os vilões eram coisas que as crianças odiavam, entendeu? Tipo? Dentista, merendeira com legume. Tá aqui, Olha aí, cara. pô, tu não lembra disso aí, não? Eu lembrei agora. O meu amigo... Uma criança careca, pô, criança calva, Tem um olha aí. comediante amigo meu, Quem? Caramba, fugiu o nome, era do Tarja Preta. Ah, Silvio o Romero, ele Silvio. tem um desses tatuados no braço. Aí eu Ah, tenho é, né? vários. Eu amo, Agora mano. eu lembrei. Mano, era tão bom que tinha uma turma do bairro Galáctica, tipo, uma turma que vai além da Terra. Olha o nível do desenho, muito bem desenvolvido, mano. Extremamente psicodélico, tipo Hora de Aventura. É, tipo... não é extremamente psicodélico, mas era um pouquinho, assim, era bastante Era um cool, pouquinho. assim, pra Não criança era ficar comum, doida. Não era comum, Não era comum, bobo. não era comum, assim. Não era nem- Peppa Pig. Não era Peppa Pig, assim. Não, era Peppa além, Pig né? não passa no SBT, né? Não passa. E Passa, eu acho, Peppa na Pig TV deixa a fechada. criança burra. Peppa Pig, a criança não aprende nada, ela não aprende a falar, nada. Mas o Patati A Patatá, criança aprende muitas coisas a se desenvolver, o cérebro ficar mais... menos liso. tá vendo? Faltou eles virem aqui. Eles estiveram aqui em Belém. Não Eles tem estiveram em muito Belém, é tempo. pior, né, pô? Eu queria até Acho ter que ido. foi dia 6 de junho, mais ou menos, teve show deles aqui. Tinha um circo, acho que ainda tá rolando esse E, mano, eu não circo. sabia que o Patati Patatá era uma franquia, pô. Pensei que era o mesmo cara há um tempão que não envelhecia. É, mas o Patati Patatá é um sucessaço. Não vai acabar com a infância das crianças Não, com esse vou- podcast. Never, aquele cara que apresenta o baúzão da felicidade, ele era o Esse Patati. ano, esse ano eu gravei com o Bozo. O Esse Bozo? ano não, final do ano passado. O Bo... Gravei com o Bozo, no stand do SBT, na CCXP. Conversei com o Mano, Bozo. pois é, meu sonho na CCXP, mano. Meu sonho, mano. Tu é Já doido, pensou aquilo ali é... o cara mesmo na CCXP? Mano, ia ficar louco lá, mano. É muito doido lá. É muito conteúdo, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Todos os influenciadores que tu sonha em ver, assim, no Então mesmo vai, lugar, mano. assim. Não, Vai. iremos. Vai. Tem que fazer É outubro, geralmente é novembro. É dezembro. Esse Dezembro. ano Dá pra ir começa- depois da Copa e sem eu perder as coisas da 4, Copa. 5, 6 e 7 de dezembro. Vou lá pra Dia ver. 7 vai ter Enem aqui em Belém. É a segunda prova do Enem. E tu acha que eu faço Enem? Eu Não sei, eu mas não eu faço tô te dando não. uma Dedê. dica aí, de repente. Não. Ah, Quer fazer cinema, teatro? Era uma não, boa. É uma boa mesmo. É uma dica Mas eu só, não né? gosto de faculdade. Eu só pisei na faculdade pra entrevistar mendigo. Nunca fiz. Nunca Te fiz nada. aborreceste lá. É, não, eu É um gosto da ambiente- faculdade, mas eu não gosto de estudar, não. Tá doido? Eu acho que é por isso que eu sou comediante. Eu odeio trabalhar, eu odeio estudar. Não tem como. Não assim. gosto de estudar. Agora, Mas por quê? estudar comédia é meio hiperfoco, assim, eu amo. Mas de é coração. isso que eu tô falando. Mas agora pegar. Ai, marcar cartão resposta. Eu Não odeio dá, cartão né? resposta, No mano. meio do que eu também não gosto. Não, eu Também odeio, sou eu cheio. erro, borro o cartão resposta sempre, assim, porque os caras podem fazer um tablet, eles fazem um bagulho que borra, entendeu? A caneta estoura e tu perde 10 Não mil dá, pontos. não dá. Aí tem que levar tem que ir pro bagulho, tem que colocar o celular no saquinho. Olha só, Turma da Mônica, tá vendo? Turma da- Às vezes eu me sinto como o Chico Bento Emo. Tu Eu me falaste sinto aí. assim mesmo, mano. Às vezes eu fico. Porque eu sou elétrico, mas às vezes eu fico triste, assim, entendeu? As pessoas ficam. Tu fica mesmo triste? Eu fico, sabia? Quando tu fica triste, Júlio? Quando eu não estou assistindo SBT. Olha aqui, ó. É sério, cara. Tem um momento do dia assim que tu fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Tem Mano, isso. antes assim, eu não sabia lidar com a tristeza, assim, porque, tipo, mas a felicidade, eu falo até no. Eu vou jogar pro nerd já aqui.
O Divertidamente fala sobre isso, né? Que a felicidade é tu saber lidar com todas as emoções, inclusive a tristeza. A tristeza te dá um olhar verdadeiro sobre aquilo, ajuda a passar por um trauma, entendeu? Aí hoje eu sei mais, assim. Às vezes eu pego e escuto um Radiohead Creep estourado, assim, entendeu? Eu escuto Arctic Monkeys, entendeu? Essas coisas aí. Aprendo a lidar com a tristeza. Mas a tristeza, pro comediante, ela é muito presente, né? É, a pá, gente com sabe certeza. que vários comediantes partiram. É. Alguns deles, né, partiram porque não conseguiram lidar com Robin Williams, né? Esses caras. O assim. Robbie Williams sempre foi uma inspiração para muita gente. Para mim foi durante muito tempo. Então, quando ele partiu e eu soube que ele foi sendo levado pela melancolia, né, por tudo doido, que ele né? sentia, é de machucar assim o coração do cara. Mas aí vem o comediante, sem que a pessoa saiba, né, Júlio, que passa às vezes no dia a dia por situações tão difíceis quanto qualquer outra pessoa e faz o dia do outro melhorar. Essa função da comédia, porque a gente vê a arte como algo sem função muitas vezes. Há estudiosos que dizem que a arte não tem função, não serve pra nada. Ela tá ali, ela existe. Mas ela tem uma função. Ela te tira de um fundo do poço muitas vezes. Ou você que tá fazendo a comédia, ou a pessoa que tá num dia péssimo te encontrou e transformou o dia dela. Já sentiu isso olhando pras pessoas? Mano, assim, eu não acho que eu vou salvar ninguém, não, tá doido? Eu não tenho essa autoestima também, assim, mas acho que hoje, ou foi ontem, eu já vi uma mensagem de um cara falando, pô, eu sofro de depressão e, pô, vi teus vídeos e me ajudou bastante a piorar. Não, mentira, ajudou a melhorar, ele falou isso de verdade. Inclusive, mandar um salve pra ele, mas eu não lembro o nome dele, mas você sabe que eu tô falando de você, cara. Pô, é muito da hora isso, né, mano? Só que, assim, eu acho que tem áreas que sofrem mais que a comédia, assim, de serem esquecidas, assim, tipo... Às vezes eu falo assim, pô, a cena de comédia de Belém é horrível. Mas imagina o pessoal que faz bolero em Belém. Será que tem alguém? O pessoal da Zumba em Belém, sabe? Mas, pô, o entretenimento é muito importante, é muito necessário, assim. Não tem como uma pessoa viver só trabalhando, assim, senão tu vai ter um burnout, ficar louco. É muito importante, assim. E eu acho que se incentivasse, assim, a arte no geral no Belém, mano, a gente... No Belém, parece que eu sou um paulista falando, né? Tá muito tempo fora, fazendo show fora e já tá te achando, já. A gente ia estourar, assim, porque, mano, eu digo assim, Belém, meu irmão, tem muito artista. O Pará, o Brasil tem muito Na artista. comédia, Caramês, Belém já viveu fase de muita desunião, eu acho, assim. Os grupos se batendo, Com certeza. entrando em choque. Diminui um pouco isso? Ou não precisa... Tá ruim, assim, nesse sentido? Tá escroto, viu? Tá escroto. Cada um pro seu lado. Tá foda, viu? Eu não podia falar Primeiro palavrão que o Caramês fala não ia conseguir. Não, mas tá perdoado. Tem uma cota. Já estourou a cota, Já estourei Caramês. a cota, agora tem que ficar... Pianinho. Virar evangélico agora, até o final do podcast. Não, mas por que, cara? Assim, tu acha que às vezes entender que todo mundo pode crescer junto e isso não existe, assim? Dá pra crescer todo mundo junto? Eu vejo o Maurício Meirelles falar um negócio que eu acredito, que o brasileiro, ele quer te ver crescer, mas ele não quer te ver crescer mais que ele, assim. Eu acho que tem um pouco disso. Natural mesmo do ser humano, mano. Comédia é um bagulho muito difícil, assim, a gente trabalhando junto. Vai ter desunião, vai ter essas paradas, assim, sabe? E a comédia, assim, ela é um processo pra te crescer que é muito individualista, pô. Por exemplo, no stand-up, eu acho que cada vez tu tem que tentar mais ser tu mesmo, sabe? Falar do jeito que tu fala na rua, tipo, olhar pra ti mesmo, ver teus defeitos e fazer piada com isso. Isso é muito difícil, mano. Aí tu tentar... E às vezes a pessoa também caminha mais que tu... Às vezes a pessoa não tá no mesmo pique, sabe? Pô, eu tive um grupo e às vezes é isso. Tem dia que eu não quero fazer nada e meus amigos querem, e tem dia que é o contrário. E é muito difícil isso, sabe? Mas realmente, se todo mundo trabalhasse junto, a gente ia muito mais longe. Até porque a comédia de Belém, mano, já produziu o que pra mim é o melhor comediante do Brasil, que é o Murilo Couto, por exemplo. E ele, assim, a gente já tem tentado ver uma agenda, ele aqui em Belém, pra poder trazer ele aqui. Ele é nerd, tá? Ele é meu nerd. Ele não gosta de filme de super-herói, eu vou logo te falando. Ele não tá em Belém, né? Hoje. Não, ele pelo tava que um tu dia tá desses acompanhando. Eu tô doido pra trazer ele aqui. Tá? Ele é Se você nerdzinho. estiver ouvindo esse episódio, assistindo o Murilo, onde quer que você esteja, Ele não tá, mano. as casas estão... As casas não. A casa está aberta. de portas Ele já é da abertas. SBT, né, mano? Ele já é. Não, mas eu quero trazer ele aqui. A Não, gente ele tá... vai. Na hora certa ele vem. Porque é um cara que eu acho que é muito generoso também, cara, mesmo. Assim, das vezes que eu fui a São Paulo me apresentar como comediante, ele sempre atendeu as ligações, me indicou lugares para me apresentar, sempre foi um cara e sem querer absolutamente nada em troca. Isso é muito legal. Ele é dos nossos, assim, sabe? Uma pessoa de coração enorme e quero trazê-lo aqui.
E falando no Murilo, que trabalhou com o Léo, que tava, né, todos aqui no SBT, depois do que houve com o Léo Lins, né, que dividiu a internet, ficou mais difícil, Caramês, as pessoas olharem para o comediante como uma persona que vai trazer, muitas vezes, alguma coisa que não vai ser do jeitinho que você quer, que vai falar alguma coisa que vai te incomodar, que não vai ser confortável, mas que ele tá no lugar de fala dele, no espaço dele fazendo aquilo. Ficou meio perigoso fazer comédia depois de uma condenação que surgiu aí? Mano, vou te falar a verdade, ficou mais perigoso fazer comédia, sabe? Arriscado? Vocês ficaram com medo? Principalmente porque eu faço show na Pratinha, aí é bem difícil, né? Não, mas assim, esse assunto sobre o Léo Lins, assim, é muito doido, assim. Acho que eu nunca falei isso em nenhum lugar, até porque minha opinião não é essas coisas também. É um debate difícil, assim, porque, assim, a arte, ela não tem limite, né? O problema é o jeito que tu lida com isso, assim. E eu acho que, assim, as pessoas falarem assim, é só piada, é um argumento meio... É muito mais difícil que isso, sabe? Por exemplo, tem um comediante incrível que é o Richard Pryor. Pô, o cara, mano, ele literalmente tacou fogo nele mesmo, tentando acabar com a própria vida. Aí, na outra semana, tem isso no YouTube, se quiser pesquisar, ele faz um stand-up incrível sobre isso, muito engraçado. As pessoas cagam, choram de rir. Sobre uma das coisas mais tristes que um ser humano pode passar, sabe? Isso é uma coisa brilhante da comédia e da arte, sabe? Aí não dá pra dizer que a arte tem limite, assim, que o mundo tem limite, né? Mas é difícil defender o Léo Lins. Mesmo, mas como eu sou amigo do Murilo, eu tenho que defender o Léo Lins. E eu acho que é isso, né, Caramês? Deixou as pessoas divididas, porque até a página 2 tu acha que tá errado e até a página 4 tu acha que tá... Ficou assim, né? É um debate difícil. As pessoas ficaram numa situação difícil, né? De se posicionar até, porque de repente a tua posição sobre o caso pode trazer prejuízo, seja ela qual for. A gente vive uma sociedade muito difícil, né? Onde você não pode pensar diferente do outro ou ter um entendimento para um caso que não é igual ao do outro, né? É complicado, né? Mano, eu vou falar um negócio que o Rafinha abaixo fala que eu nem sou tão velho, mas eu já tô muito velho pra fazer amigo novo, assim. Eu não quero perder amigo por causa de opinião, assim. Claro que tem, assim, se o amigo comete um crime, ele não é mais meu amigo, entendeu? Mas, assim, eu dando uma opinião... defendendo o Léo Lins, eu não tô cometendo um crime, eu acho. Né? Tu que é jornalista, diz aí. Entendi. Acho que não. Pois é, sabe? Tipo assim, pô, tem gente... Mano, tem gente que comete crime e tu continua sendo amigo, mano. Aí, não, entendeu? Aí e tu não és advogado? Aí... Também, né? Pra poder te posicionar de uma forma mais, né? Enfim. Um assunto só polêmica esse podcast, chato pra caramba, mas né? é isso. E, Caramês, a gente já tá chegando no finalzinho do programa, mas assim, eu queria antes te agradecer, né, pela tua presença aqui, perguntar assim, onde tu queres chegar fazendo comédia e o que tu tá fazendo pra isso, pra chegar lá? Ou tu ainda não tá fazendo, não tem problema também, dizer, eu quero fazer tal coisa, quero chegar ali, vou me planejar pra isso e tal. E eu queria que tu também te avaliasse hoje, com 22 anos, decidindo viver da comédia, no sentido de... eu dei a tacada certa pra minha vida, eu tô gostando disso aqui. Porque às vezes as pessoas acham que tudo são flores, tudo é muito bonitinho, é engraçado, que teu dia a dia, tu acorda te mijando de rir, vai dormir do mesmo jeito, e não é bem assim. O que tu tá vendo pra tua vida como comediante hoje, em termos de planejamento, do que eu quero, de onde eu vou chegar, o que tu quer fazer? Pra quem se inspira em ti, também de repente um dia dá passos parecidos. A gente às vezes inspira as pessoas sem nem saber. Mano, o bagulho é nunca parar de estudar, mano. Não importa o congresso seja, nunca para de estudar, assim, mira nos caras. Uma coisa que eu faço muito fácil estuda os gringos. Estuda quem já passou, estuda a jornada deles. Melhor do que tu ficar vendo coach, estuda a biografia das pessoas, que não é uma fórmula de sucesso, assim. Não é uma fórmula tu estudar, por exemplo, a biografia do Jim Carrey. Deu certo pra ele. Aí tu pode pegar coisas que talvez funcionem pra ti, sabe? Assim, não é uma fórmula. Mas aí tu vê que, por exemplo, um bagulho muito da hora que... eu nunca vejo ninguém falar dos erros dos grandes artistas. Por exemplo, o Camejo falou que ele foi no Museu do Van Gogh. E lá mostrava o Van Gogh falhando, assim. Ninguém fala sobre isso, assim. Dele ver gente que começou junto com ele e tá muito melhor que ele, sabe? Tipo, aí ele se comparando, pô, nunca vou ser bom, assim. E é simplesmente o Van Gogh, assim. Todo mundo passa por isso, entendeu? Nós não somos infalíveis. Fica esse recado, assim. A gente erra, a gente dá mancada.
É, né? Porque o pessoal hoje em dia na internet vê tudo perfeito, assim, mano. Tu é doido. Ou, por exemplo, vou falar do que eu... Mano, eu já vi todos os grandes comediantes sendo sem graça no palco. Vi vários comediantes. Todo mundo tem um dia que é muito ruim. Pô. Tu já teve esse dia? Já, pra caramba. Já fiz vários shows horríveis, assim, pra duas Eu não pessoas. queria mais. Ruim, assim, já fiz show de... Meu Deus, querer sair do palco, chorar, ir pro meu quarto chorar, assim, desistir de tudo. E acontece, só que ninguém fala sobre isso, né? Tu não vê, assim. Qual foi teu melhor show? O melhor show... Deixa eu ver. Acho que foi um show que eu fiz em Paragominas, viu? Foi muito massa esse show. Eu falava, o pessoal ria, aplaudia de pé, assim. Pensei que o pessoal queria até no banheiro, assim, mas eles estavam aplaudindo. Foi da hora. Dos melhores shows que eu fiz. E baseado no que tu dissestes, né? Não desistir, a gente tem os nossos melhores dias, os piores dias. Te divulga, cara. Fala dos teus shows agora e deixa um recado final pra quem assistiu. A gente começou pra cima no 220, aí deu uma baixada de energia, mas não tem problema, é assim. A vida do comediante, a vida das pessoas é assim. Das pessoas. Quem é gente? A gente não é IA, né? Então a gente tem oscilação de humor, oscilação de momentos bons e ruins no trabalho, tem oscilação no dia a dia de casado, com os filhos, com os pais. A vida não é linear. Né? É isso. Esse é o recado. A gente virou meio coach no final. Do nada, cara, Gilei Massal aqui no rolê, mano. Mas, cara, mesmo, divulga teu show, aproveita. E, já fechando, obrigado pela tua presença. Foi muito bacana te receber aqui no nosso estúdio. É o 19º episódio. Se você chegou até aqui, o final desse episódio, compartilha com a galera. Isso aqui vai gerar uns cortes legais. Eu espero que a gente consiga alcançar cada vez mais pessoas. Se você conhece alguém que você gostaria de ver aqui nesse podcast, escreva nos comentários, interaja com a gente, faz esse podcast do Égua do Nerd alcançar cada vez mais pessoas. E é isso. Meu recado tá dado. Vitor Camejo é a tua principal inspiração, porque ele falou 3, 4, 5 vezes do Vitor aqui. Nem lembrou, nem perceber. Mentira, não é não. Murilo Couto, a principal inspiração dele. 2 no Em Pé na Rede. Deve ser. Perceba, nenhum... É o Osmar. Nenhum do Tarja Preta. Alguém do Tarja Preta te inspirou já alguma vez? Mano, já. O Gilê não, né? O Gilê inspirou, pô. O Gilê, eu me inspiro em jornalismo, entrevistas pessoas por causa que o Gilê começou entrevistando o Alanzinho Maniçoba. Eu entrevistei o Alanzinho Maniçoba, é verdade. Um dia a gente fala... Tinha que ter tatuado. Eu vou trazer a vidente um dia, quem sabe, que teve aí conversou com a Alanzinho Maniçoba. Bora ver se ela topa ver. Uma vidente que falou com o Alanzinho Maniçoba. Falou com ela, tu não viste nas redes sociais? Olha onde a gente foi parar, pra se despedir. Te despede aí. Gente, eu sou o Júlio Caramês, me sigam no Instagram, no TikTok. Eu não tenho nenhum show marcado, mas me segue no Instagram e eu sempre anuncio lá quando vai ter show. E apoie a arte paraense, meu irmão. Vai no show, vai num show de música, pintura, sei lá. Mesmo que tu não conheça, isso é muito da hora, mano. E consuma comédia, consuma tudo, seja feliz. Bora rir, porque o mundo tá sério demais. É verdade. Vai ter guerra? Não, mundial? Não, não vai, né? Depois a gente fica falando besteira aqui, mais besteira. E tá aí, Júlio Caramês, nosso 19º episódio do Égua do Nerd. Valeu, galera. Até a próxima. Te cuida. E bora rir porque não tá fácil. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Fui.